continuidade à nossa aula passada. A nossa primeira aula foi explicando um pouco sobre o modernismo, as suas características, e a gente inclusive considerou Mário de Andrade. A aula de hoje a gente vai considerar Érico Veríssimo. Como no vestibular desse ano vai cair Incidente em Antares, é bastante importante a gente conhecer um pouco desse autor e das suas características. Lembra que na geração de 30 a arte era engajada e tinha como tema o social? É justamente isso o tema do Érico Veríssimo. Inclusive, ele fala sobre o regionalismo do Rio Grande do Sul. E ele usa do Estado, para falar do Estado, a vida cotidiana da classe média. Em 22, a intenção dos artistas era de quebra com tudo que já havia feito. Em 30 já havia um amadurecimento, então ele não queria mais ignorar o que já tinha sido escrito, mas ele reconsiderou o que tinha sido escrito e começou a escrever de uma nova forma. Um exemplo dessa reconsideração é O Tempo e o Vento. Uma breve revisão dos motivos para a escrita de Incidente em Antares. O livro foi escrito com um tema político em plena ditadura militar, e o Érico publicou ele em 71, mesmo com a grande censura que tinha na época. O livro traz, inclusive, para poder abordar esse tema, o realismo fantástico, que é aquela estratégia dos autores de falar sobre algo irreal, impossível de acontecer, quando na verdade ele quer remeter a algo real. Nessa época, esse uso do realismo fantástico ele era mais frequente, porque justamente por causa da ditadura militar, eles tinham que usar de um meio para fazer uma crítica do real sem ficar tão escrachado. Falando sobre o engajamento, um personagem que deixa bem claro isso é o professor Martim Francisco Terra. Ele é um sociólogo que vai fazer uma pesquisa dentro de Antares e ali dá de ver todo o engajamento do próprio personagem e também relacionando a história, a sociologia, que é uma coisa que nessa época eles começaram a usar também para poder fazer os livros. Mas não só esse personagem Martim, usa desse aspecto. A primeira parte do livro, Antares, ela traz esse engajamento do autor, que ele usa vários reais da história para poder situar a gente na narrativa. Então, trazendo um exemplo do livro sobre essa fala aberta do autor sobre a política. Olha só o que ele diz. Castilhos e Borges de Medeiros continuaram o diálogo. O Brasil, disse o segundo, atravessa uma crise profunda que abrange a complexidade dos fenômenos de ordem moral, intelectual e material, e em vão que tenta a sua develação pelo emprego exclusivo dos remédios políticos. Não existe uma doutrina universal, não existe uma moral positiva, generalizada, e a moral teológica exausta e decrépita luta debalde pela conquista de sua influência fatalmente perdida. Só a educação positiva poderá curar o ceticismo que domina as classes superiores e o indiferentismo ou a revolta que caracteriza as classes inferiores. Então, como a gente pode perceber, a ironia é muito forte, muito frequente na obra do Veríssimo. Pensando na ironia veríssima, a gente consegue ver que ele usa bastante do exagero na sua obra para poder falar do real. Como é que ele faz essa ironia? A ironia do Veríssimo a gente consegue ver assim, é como se ele estivesse apontando para um lado, mas querendo fazer referência ao outro. Eu vou ler um exemplo para a gente ver, olha só. Foi o Dr. Júlio de Castilhos quem disse a última palavra da noite. A progressão social repousa essencialmente sobre a morte. Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Ele repete essa citação no capítulo 39, olha só. Roendo as unhas, aflito, Mendes olha primeiro para os ponteiros do relógio, 3 minutos para o meio-dia, e depois para os bustos de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. A progressão social repousa essencialmente sobre a morte. Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. Então, esse tipo de ironia do Érico, de apontar para um lado, mas querer fazer referência ao outro, ele é bem diferente dos seus contemporâneos. Ele se aproxima muito mais da ironia realista. Por exemplo, da ironia de Mário de Andrade, para a gente notar como é que é diferente, olha só o que ele diz lá no livro Macunaíma. Quando o herói saiu do banho, estava branco, louro e de olhos azuizinhos, água lavara o pretume dele. Nem bem Chiquet percebeu o milagre, se atirou
andasse feito maluco, atirando água para todos os lados, só conseguiu ficar da cor do bronze novo. Manapé, então, é que foi se lavar, mas de borrifara toda a água encantada para fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo, e Manapé conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro, com as palmas das mãos e dos pés vermelhos. Então, como a gente consegue perceber, aqui nesse trecho citado por Mário de Andrade, a ironia dele ela é mais universal, ela é mais sarcástica e ela é sugestiva. Ela dá a sugestão do que ele está querendo criticar. Diferentemente da do Érico Veríssimo, que ela é mais direta, só que tem um ponto. Na ironia do Érico, é como se ele quisesse falar para um, mas ele falasse para outro para poder falar o que ele quer dizer. É como se ele quisesse apontar para o João, falar algo para o João, mas ele acabasse fazendo isso para o José, falasse para o José. E aí o leitor, ele tem que fazer essa associação de que o que ele está querendo falar, na verdade, não é para um, é para o outro, não é para o Zé, mas para o João. Então a gente percebe que essa ironia do Érico se afasta um pouco da ironia do Mário, mas ela se assemelha bastante com a ironia do século XIX, do realismo. Por exemplo, uma ironia usada pelo Machado de Assis, olha só. Marcelo amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Então é uma ironia mais direta, porque ele está fazendo essa crítica para o interesse dentro da sociedade e assim como o Érico faz, é uma ironia que aponta para o que ele quer criticar. Então agora pensando na diferença da linguagem de Érico Veríssimo para dos seus contemporâneos. Érico, diferentemente, por exemplo, de Mário e Oswald de Andrade, ele não buscava tanto a inovação da linguagem, mas ele buscava mais a ousadia escancarada nos temas. E ainda ele usava para isso o impressionismo, que é aquela descrição detalhada de algo para poder provocar sensação no leitor. Eu trago aqui um exemplo disso que ele faz nesse livro, né, Incidente em Antares, que a gente consegue quase sentir o que está acontecendo. Olha só. Testemunhas visuais e olfativas do fato são unânimes em afirmar que os defuntos se moviam de maneira rígida, como bonecos de mola a que alguém, Deus ou o diabo, tivesse dado corda. Em seus olhos, fitos num ponto indefinível no horizonte, estavam cobertos de uma espécie de película que para uns parecia viscosa e brilhante e para outros fosca. Causou estranheza o fato de seus corpos não produzirem nenhuma sombra. Não foram poucos os cidadãos antarenses que recusaram dar crédito ao que viam, julgando-se vítimas de uma alucinação. Mortos ressurrectos, fantasmas, era incrível, pavoroso. Algo de inédito não só nos anais dessa comuna, como também no da humanidade. E aquilo acontecia na nossa querida e pacata Antares. Éramos, entretanto, obrigados a dar crédito a pelo menos 3 de nossos sentidos: o da visão, o da audição e o do olfato, já que nada podíamos dizer dos 2 restantes, pois ninguém havia tocado os corpos daqueles mortos ambulantes e muito menos, perdoe-se-me a brutal alusão, provado de suas carnes putrefactas. E mesmo agora, passada a crise, ao escrever as presentes linhas, este jornalista ainda se pergunta se tudo não foi apenas um sonho mal sofrido por toda uma população, ou, antes, um pesadelo que oprimiu nossa cidade como uma nuvem de escuro chumbo. Então, pensando nesse impressionismo do Érico, a gente consegue perceber na citação logo em princípio, né? Testemunhas visuais e olfativas. Ele dá essa importância para a sensação não só visual, né, mas o cheiro, que é uma coisa não tanto usual. E ali no meio, ele diz que apesar de ser irreal o que está acontecendo, tem que se dar crédito para 3 sentidos nossos. Então, ele mesmo na escrita do livro, né, ele põe importância nessas sensações. Quando ele diz que a visão e a audição e o olfato, eles eram extremamente importantes porque eles estavam dando a prova de que aquilo realmente era os defuntos e eles tinham levantado. Então a gente consegue sentir junto com o livro que é justamente essa a intenção do Érico. Então é isso. Agora fazendo um resumo, né, para a gente lembrar de tudo que foi visto hoje. A gente está pensando sobre o modernismo. Érico Veríssimo faz parte da geração de 30. O tema dele é o engajamento social. E Incidente em Antares é um livro com tema político, publicado em plena ditadura militar. Pensando a ironia de Érico Veríssimo, ela é bastante exagerada e ela tem um alvo diferente daquele para quem ele fala. Pensando na linguagem, ele se diferencia
mais uma ousadia de temas e um certo tipo de imprecisão